Saudações, sejam bem-vindos a mais um ApolloCast. Quem fala é o Léo Gravina, da Apollo Trade. E no ApolloCast de hoje, como vocês viram aí no título, nós vamos falar sobre a segunda onda, que ainda não aconteceu no momento da gravação deste app. Antes da gente começar o episódio, como vocês sempre fazem, deixa o like aí pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo. E se inscreve no canal. Não esquece também de ativar o sininho e comentar lá embaixo se você gostou do tema, beleza? Solta a vinheta, editor. Então vamos falar direto, sem demora, sobre a segunda onda. O que seria a segunda onda? Vamos fazer antes uma contextualização. Vai que alguém tá ouvindo isso aqui em 2030, 2100, é 2100. O editor deve estar rachando o bico. Então, vamos fazer uma contextualização. Primeiro, assim, a gente teve em 2019, no final do ano, o início da contaminação de chineses. Deu uma doença contagiosa de uma gripe que se alastrou e chegou ao mundo inteiro, causando uma pandemia, uma epidemia total, né? Nível mundial. Parou países europeus, principalmente a Itália. Também tivemos muito problema lá na Espanha, por exemplo. E, enfim, causou estrago também no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente teve várias mortes no mundo inteiro. Tivemos uma quarentena forçada, que começou ali antes, mais ou menos no segundo trimestre de 2020, e dura até agora, né? De certa forma dura até agora. Estou fazendo aspas aqui para quem não está vendo no YouTube. O que acontece? Essa quarentena forçada, ela foi muito ruim para a economia, causou muito estrago e lá na frente vai chegar a conta. Nada do que você faz deixa de ter uma reação. Então, é muito importante que a gente tenha em mente quais são os possíveis cenários para que a gente se prepare. Então, acontecendo um cenário, chegou a segunda onda, o que a gente vai fazer? Como que a gente se posiciona? Como que a gente se protege? Essa é a intenção deste ApolloCast. Primeiro assim, se a gente chegar no final do ano sem a vacina e a gente tem uma segunda onda antes do final do ano, enfim, ali entre meados do fim de 2020 e começo de 2021, o que pode acontecer com a economia? Primeiro que a gente teve uma queda muito forte ali em março, principalmente na bolsa americana, que arrastou todo o resto junto. O dólar sugou o capital do mundo inteiro e derrubou câmbios de vários países emergentes, inclusive do Brasil. A gente começou 2020 com 4,10, 4,30 ali. Eu não me lembro o valor exato. A gente passou de 5,50 algumas vezes. Nesse momento até acho que está acima de 5,50. Então, inclusive fica até esse adendo aí, né, para você ver os nossos conteúdos sobre dolarização de investimentos, né? Se você colocou um dinheiro para render aí no Brasil, por mais que tenha ganho eventualmente 10% no ano, você perdeu em relação ao mundo, porque a nossa moeda perdeu bastante para o dólar. Enfim, o que acontece se a gente chegar no final do ano sem vacina e uma segunda onda começar a forçar uma quarentena um pouco mais rígida no mundo inteiro? Olha, infelizmente, a gente vai ter uma queda brusca da bolsa. A bolsa vem fazendo por vários momentos alguns bull traps, né? Na análise técnica, a gente enxerga um bull trap como a maior indicação de queda possível. E o momento em que o bull trap apareceu, no all-time high, né? No momento em que o preço está no seu valor unitário mais alto de sua história, cara, é uma indicação de baixa muito forte. O problema é que o preço não se movimenta de acordo com a análise técnica somente. Ele também se movimenta de acordo com o Fed, né? Tem aquele gifzinho que o cara fica rodando um monte de dinheiro imprimindo, e é isso mesmo que está acontecendo, uma expansão monetária. Então a injeção de crédito, os juros baixos, ele continua esquentando, né, a panela de pressão e
deixa todo mundo ali dentro com calor, quentinho, né? Tá confortável. No momento que a gente tiver a retirada desse incentivo de crédito, aumentar os juros, né? Que seria diminuir o fogo ali na panela, vai dar ruim. Então a ideia é que você tenha em mente que uma segunda onda ela seria muito pior do que uma primeira, porque ela não causaria um crash em si somente, mas sim um bear market. Se o preço mergulhar para baixo de novo, fica muito difícil de subir. A gente não sabe até onde pode ir, né? A primeira queda foi bem forte, mas ela foi muito relâmpago e o preço subiu ali com muito esforço. Não será possível fazer o mesmo esforço de novo. Será necessário fazer mais esforço. Não sei até quanto eles podem esticar isso aí, né? Esse elástico uma hora vai arrebentar. Então, pensando na bolsa americana, a gente teria um crash aí na segunda onda. A gente teria certamente uma desvalorização massiva de vários países emergentes, crescimento da dívida interna e externa também desses países. Eles teriam que abaixar juros e, abaixando juros, eles expulsariam as pessoas dos seus títulos de dívida, então arrecadaria menos. Mas se eles aumentam os juros, eles tiram dinheiro do mercado e prejudicam a moeda em relação ao câmbio. Enfim, nossa, é meio que uma sinuca de bico, você não tem muito para onde ir, né? A segunda onda ela seria fatal para o mercado e para a economia global, tá? Independente de quem vencer as eleições americanas. Inclusive o nosso podcast passado foi sobre as eleições americanas. Estamos dá uma escutada lá para você ver o que acontece se cada um ganhar. Então assim, além de um possível crash em relação à segunda onda, a gente poderia ter claramente um aumento de bolha, né? Eventualmente uma segunda onda ela não seria responsável pelo crash por eventual incentivo do governo americano, né? A partir de agora, juros negativos. De uma forma mais escancarada e nações pelo mundo começam a fazer o mesmo. Isso pode acontecer, né? São pessoas tomando essa decisão. O mercado em si ele só vai seguir e reagir em relação a isso. Então, isso faria com que a bolha econômica mundial crescesse cada vez mais. E o momento em que ela estourar, meu Deus, minha Nossa Senhora. Então, assim, ou a gente piora a situação econômica, no sentido de atual, né, no sentido de já ter um crash e entrar no bear market, né, no mercado de baixa aí meio que permanente e que dificilmente vai buscar altos valores rápido, porque não é igual a crise anterior de 2008. A gente não tem como fazer a mesma coisa, tem que fazer um esforço muito maior, a dívida é muito... E se a gente não tiver um crash por causa de alguma intervenção humana estatal, a bolha vai crescer muito. Em qualquer um dos casos, a gente vai ter uma melhora do cenário para o Bitcoin. Né? Se o Bitcoin participar de um crash eventual da segunda onda, não tema. Isso significa que o cenário do investidor é de buscar liquidez. É igual a gente viu na primeira queda ali do Bitcoin em março de 2020. Por quê? Porque você precisa de liquidez, você está perdendo, você está tomando uma porrada em vários investimentos. Você precisa de liquidez. O que você tem no seu portfólio que você fala assim, vende essa porra aí? Cripto. Além de várias coisas. Inclusive ouro. Vende isso aí. Preciso cobrir os meus prejuízos. Preciso fechar minhas posições. Vende isso aí. Então, por isso que em momentos de crash, tudo cai. A gente não tem essa segurança. Até reservas de valores milenares como o ouro, a prata e outros metais caem. Isso a gente está falando do crash. Já o bear market, que é um pouquinho mais lento, demora um pouco mais para começar e terminar, a gente pode ter aí sim
uma valorização de ativos que têm potencial ou já são reserva de valor, como ouro, prata, dentre os metais preciosos, e também o mercado de criptoativos. Se a gente tiver, eventualmente, esse crash na Bolsa Americana, você pode ter certeza que várias empresas vão quebrar. Muitas empresas não conseguirão se sustentar com mais uma queda dessa aí. Tem empresas que, inclusive, já estão muito mal, mas como o governo americano continua enchendo a piscina de água, elas continuam nadando. No momento que a gente tiver uma parada de forçada de barra do governo, né, parar de encher a piscina, a gente vai ver quem é que vai estar nadando pelado. Então, com a quebra de várias empresas, a gente pode colocar os bancos aí dentro. De novo, a gente vai ter uma demanda por um novo sistema econômico. E eu não falo de capitalismo, socialismo, etc. Socialismo não é nem sistema econômico, é sistema de falência, mas enfim. A gente provavelmente um foco maior ainda nas Decentralized Finance, nas DeFi. A gente fez aí um podcast das DeFi, tem bastante material, né? Existem várias exchanges que estão listando DeFi assim num nível absurdo. Além da hype, isso fortalece sim o setor de DeFi. Assim como o Bitcoin passou por vários testes, né? O setor de DeFi passa por testes, melhora, piora. E essa evolução faz parte, né? As melhores DeFi vão absorvendo na camada mais forte os erros que as menores vão cometendo. Então, a Uniswap só foi ter o seu token depois que a SushiSwap, vampira, foi lá e sugou a sua liquidez de pool e mostrou como é que faz. Hoje, a SushiSwap já caiu mais de 90%. E a Uniswap, apesar de estar caindo no preço, está muito mais forte, com equipe, enfim. Eu até fiz um podcast também sobre a SushiSwap, eu explico direitinho o que acontece. Então, é importante você olhar para o mercado de criptoativos, é um ativo legal para você ter ali no seu portfólio. Eu também incluiria DeFi, eu posso falar da Lend, posso falar da Synthetix, posso falar da Balancer, da Yearn Finance, posso falar, óbvio, da Ethereum, nossa, extremamente necessário. Podemos falar da Maker, podemos falar, enfim, tem várias outras moedas muito boas. Pelas redes sociais você vai encontrar, da Apollo Trade, você vai encontrar vários textos em relação a isso. E a gente vai ter novas moedas, né, com o passar do tempo. Uma moeda que caiu muito até é a Curve. Ela é uma moeda muito interessante. A Curve continua sendo uma DEX com muita liquidez. Se não me engano, é a terceira ou quarta mais importante. Então, projetos como esse vão começar a receber atenção. E finanças, né, vão começar a receber capital, investimento. Então, é isso. Se a gente tiver uma segunda onda, esperem uma forçada de barra para manter a bolsa lá em cima, ou um crash, uma entrada no bear market eventualmente. Esperem bastante queda em relação ao poder dos países emergentes, com um crescimento da dívida externa e uma perda do câmbio em relação ao dólar. Espere também um aumento de protecionismo, de nacionalismo, um aumento da importância de fronteiras, de disputa entre países defendendo as suas empresas, e também um foco um pouquinho maior para reservas de valor, beleza? Acho que vale a pena eu fazer aqui uma recomendação de livro, tá? Um livro muito bom que eu ainda estou lendo, que se chama O Padrão Bitcoin, ou Standard Bitcoin, se você quer ler em inglês. Ele é muito bom, a versão em português é português de Portugal. Ele é muito bom e ele conta o porquê que o Bitcoin é o principal ativo na concorrência para se tornar o novo padrão mundial e substituir o padrão ouro. Nossa, mas que absurdo, isso é muito longe de acontecer, né? Vale a pena, o livro é muito bom e ele explica direitinho quais são os fundamentos para que isso seja possível. Ele não diz que vai acontecer, ele diz que existem fundamentos para isso. E existem mesmo, você começa a estudar e você começa a ficar impressionado. E, cuidado que você vai acabar comprando muita coisa de Bitcoin. Então, é isso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz estudo para conversar com vocês. Enfim, tá calor pra caramba. Até tô tomando água aqui na minha caneca da Apollo Trade.
Quem tá aí vendo no YouTube viu a caneca, depois eu ensino vocês como faz para ganhar. Vou fazer uns sorteios lá no VIP do Clube Cripto, mas por enquanto é isso. Eu agradeço a audiência, deixe o seu like se você gostou, e você que tá no Spotify, compartilha com seu colega, com sua colega. Vamos debater esse assunto. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.